O que você faria se o seu time deixasse de existir? Letra A, torceria pro rival? Letra B, me jogaria da marquise do estádio? Letra C, tentaria comprar ele? Ou letra D, lotaria o estádio e não deixaria que isso acontecesse? Bom, se você respondeu a letra D, Certa você faria resposta. exatamente o que a torcida do Racing fez. Ontem o Racing Clube de Avejaneda bateu no Cruzeirão e se sagrou campeão da Sul-Americana pela primeira vez. Mas se engana quem pensa que esse clube vive apenas de bons momentos. Bom, então eu vou te contar uma história que vai deixar essa imagem aí que provavelmente você viu rodando nas redes sociais muito mais simbólica e muito mais forte também. O Racing, vocês estão ligados, um dos times mais tradicionais da Argentina, aquele caldeirão, você aí ó, que gosta do El Cilindro. Não, tô falando do estádio do Racing. Viveu uma época áurea nas décadas de 60, 70 e 80, ganhando Libertadores, ganhando Mundial. Tanto que nessa época alguns torcedores do Independiente, o clube rival e vizinho do Racing, invadiram o estádio do lado azul de Avejaneda e enterraram 7 sapos no gramado. E aparentemente deu certo, mas essa maldição fica pra outro vídeo. E se não fosse a Sula de ontem, o último título internacional do Racing teria sido em 88, com uma Supercopa Sul-Americana. 36 anos sem um títulozinho internacional, eles já estavam meio que botafogueando. Enfim, voltando para aquela época, o Racing se consolidou como um dos gigantes argentinos. Mas, perto da virada do milênio, as coisas começaram a desandar. Mas aí vocês podem chamar o SAMU, porque foi a partir de 97 que o Racing começou a tomar no... A partir desse ano, Daniel Lalin presidiu o clube por 2 anos e afundou o Racing nas dívidas. Começou a dever estádio, dever marmita, dever FGTS de jogador. Pera aí, isso aí é outro time. Até né? que sob essa grave crise financeira, o presidente Daniel Lalin, tão querido com os torcedores do Racing, decretou a falência do clube, afirmando que essa seria a única hipótese, a única chance do time sobreviver. Ah, e antes disso a gente teve um episódio super curioso que esse cara convocou uma sessão de exorcismo, onde mais de 15 mil torcedores estiveram presentes e buscava afastar os maus espíritos que rondavam o clube. Mas não adiantou nada, porque em março de 99 a Câmara de Apelações de La Plata decretou literalmente a morte do clube. O Racing não existe mais. Essa frase nada empática foi dita por Liliana Ripoll, a mulher que foi encarregada pela justiça de administrar o processo de falência do time. O querido presidente ainda tentou se pronunciar pra torcida, e eu sei que no lugar dos torcedores do Racing você ia querer Exterminar a raça dele, incendiar o carro dele, ameaçar a família dele. E tá certo. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Uma cena clássica foi um bumbo, sim, um bumbo daqueles de torcida arremessados na cara dele no meio de uma entrevista coletiva. Pois é, meus amigos, o Racing foi pra casa do caralho e os torcedores, ó, que se lasquem, né? Jamais! Até porque em uma instituição o mais importante é sim o torcedor. 3 dias depois, o Racing tinha um jogo marcado contra o Tajeres. Calma aí, São Paulinos, não precisam ficar com medo desse nome, não. Porém, se o Racing não existia mais, era impossível de ter uma partida. Afinal, uma partida com um time que não existe. Mas no dia da partida, o tão famoso 7 de março de 1999, os torcedores resolveram ligar o foda-se e simplesmente não aceitaram que o clube tinha acabado. E assim eles foram até o estádio no dia do jogo. Estatísticas diziam que mais de 30 mil pessoas estavam no estádio aquele dia para um jogo que não ia acontecer. Eles foram lá só para demonstrar o amor pelo time que tinha acabado de acabar. Tanto que um dos torcedores fez uma declaração extremamente forte, falando que a única coisa que ele pedia era que o Racing continuasse existindo, porque era a vida dele, a vida da filha, a vida da avó dele, e ele morreria sendo Racing. E foi nesse dia, marcado pelos torcedores, que o Racing Clube de Avejaneda simplesmente renasceu. Até porque depois desse episódio, a Câmara de Apelações de La Plata revogou a falência do clube e deixou ele virar uma empresa, se tornando o primeiro time argentino a virar uma SAF, um modelo de gestão tão popular nos dias de hoje, principalmente aqui no Brasil. A empresa Blanca e Celeste pegou o Racing para criar e para quitar suas dívidas em um intervalo ali de 10 anos. O mais curioso é que a administradora lá, Liliana Ripoll, que estava cuidando do processo de falência do Racing, deu uma entrevista 20 anos depois, falou que a frase que ela disse, aquela do "O Racing Clube não existe mais", foi extremamente bem calculada para gerar a reação nos torcedores e para os torcedores salvarem o clube. E deu muito certo, como vocês podem ver. E foi assim que o Racing respirou, tanto que 2 anos depois eles ganharam o Campeonato Argentino, o título que eles não ganhavam fazia 35 anos. E essa é uma belíssima prova de que um clube empresa pode sim dar certo, né, RB Bragantino?
E assim, a empresa que comprou o Racing, a tal da Blanca e Celeste, permaneceu no clube até 2008, quando a gestão foi devolvida para o sócio. Pois é, meus amigos, o episódio do dia 7 de março de 1999 até hoje é celebrado como o Dia del Hincha de Racing. Afinal, não teve jogo, mas aquele dia foi considerado de vitória para o time. Mas e aí, se hoje rolasse algo parecido no futebol brasileiro, que torcida teria esse mesmo comportamento? Deixa aí nos comentários, já deixa seu like, se inscreve no canal. Diz aí o que você achou do vídeo, fechou? Semana que vem tamo de volta, vídeo especial da Libertadores. Tamo junto.